Graças e paz, irmãos. Iremos dar continuidade aos nossos estudos da Escola de Discipulado. Estamos no primeiro módulo dessa Escola de Discipulado, tratando da cosmovisão bíblica. Essa cosmovisão bíblica ela é dividida em 4 partes, ou 4 grandes blocos: criação, queda, redenção e glorificação. Já tratamos da criação em 2 aulas, tratamos também da queda em uma aula. Iremos aqui então dar a segunda aula, porque a primeira nós trabalhamos ali, Levítico capítulo 1, verso de 1 a 17, sobre como Deus se relaciona com o seu povo por meio da oferta. Essa segunda aula vai falar acerca do novo nascimento. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Né? Então você pode preparar aí a sua Bíblia, em João capítulo 3, versículo de 1 a 15, e também o seu caderno e caneta para as devidas anotações. Então vamos introduzir esse estudo apresentando a estrutura desses versículos, mostrando como João estruturou o seu pensamento. Versículos 1 e 2, ele vai tratar da realidade do homem. Qual é a realidade do homem? Versículos 3 a 8, João fala sobre a realidade do reino de Deus. Versículos de 9 a 12, a incapacidade do homem de entrar no reino de Deus. E os versos 13 a 15, a capacidade de Deus, ou o poder de Deus que leva esse homem a esse reino. Bom, vamos introduzir então aqui os primeiros versos, 1 e 2, onde está escrito: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quem era Nicodemos? Segundo esses versículos, Nicodemos era um fariseu, a mais importante das seitas judaicas de cunho religioso. Os fariseus, eles aspiravam uma santidade maior do que todos os outros. Essa santidade dos fariseus era baseada, em princípio, numa suposta dieta espiritual, ou seja, eles acreditavam que alguns alimentos ou uma dieta especial poderia torná-los mais especiais do que as outras pessoas. Então ele era um homem respeitado ali por fazer parte dessa seita que se separava das demais através do cumprimento da lei de Deus ali, entregue a Moisés no Monte Sinai, e também uma suposta lei dada oral a Moisés através de um anjo ali no Monte Sinai. Era uma tradição que eles tinham, que eles acreditavam que Deus havia dado essa lei oral ali no Monte Sinai para Moisés. Outra questão importante acerca de Nicodemos é que ele era um dos principais dos judeus. Em outras palavras, ele era membro do Sinédrio, uma espécie de corte, de justiça, ou Suprema Corte, onde para você fazer parte dessa Suprema Corte, você precisaria, em primeiro lugar, ser um profundo conhecedor da lei de Moisés. É dito que esses homens eram capazes de fazer citações de livros inteiros do Antigo Testamento. Então ele era um fariseu e um membro ali respeitado ali do Sinédrio, uma pessoa de posição religiosa e de status diante da sociedade. Mas como é que Nicodemos ele vê a Jesus? Em primeiro lugar, Nicodemos vê a Jesus numa situação de trevas espirituais. A gente vai ver ali no versículo 2, este foi de noite ter com Jesus e disse-lhes: Rabi, sabemos que é mestre em Israel vindo da parte de Deus. Então aqui as escrituras nos apontam uma realidade de que ele foi ter com Jesus à noite. Então muitos estudiosos vão acreditar que Nicodemos, ele com medo de ser reprovado pelos seus colegas fariseus, porque os fariseus reprovavam o ensino de Cristo, ele foi escondido ter com Jesus. Não há como nós provarmos isso textualmente aqui. Nicodemos, na verdade, não apresenta muitas evidências de alguém que teria medo, ou preocupação com o que os outros falariam acerca deles. Algumas passagens mais adiante vão reforçar essa ideia. Todavia, devemos entender aqui que o livro de João trata muito bem as palavras luz e trevas, noite e dia, fazendo uma comparação com realidades espirituais. Então, na verdade, aqui, o que Nicodemos queria apresentar aqui era que ele estava em uma situação de densas trevas, trevas espirituais, seria o estado de espírito aqui de Nicodemos. Então, como é que Nicodemos via Jesus?
Ele vê Jesus simplesmente, né, como alguém como Isaías ou Jeremias, ou seja, ele não conseguiu enxergar nada além de um homem que foi usado por Deus. A avaliação feita por Nicodemos da pessoa de Jesus foi extraída dos sinais. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então daí, né, ele conseguiu uma avaliação pessoal de que Jesus seria alguém como Isaías ou Jeremias por causa desses sinais ali então operados. Mas há também uma pergunta implícita nessa afirmação de Nicodemos, né? Quem és tu, né? Tu és o Messias? O que dizes tu acerca de ti mesmo, né? Essa seria uma pergunta implícita de Nicodemos aqui nessa afirmação. Então, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro momento? Nicodemos, né? A gente vai entender através desse comportamento, dessa afirmação dele, que os sinais não são em si mesmos capazes de nos levar a Cristo. Nenhuma obra humana pode nos dar méritos diante de Deus. O fato de Nicodemos ser alguém de elevada posição, de um status ali religioso, de um profundo conhecimento da Escritura Sagrada, e o fato de ele ser descendente de Abraão, nada disso foi capaz de fazê-lo enxergar o que estava diante dos seus olhos. Ele não conseguiu ir além de entender uma pessoa usada como muitos outros antes de Jesus. Ali os profetas do Antigo Testamento, ali que operaram também sinais, né? Fizeram prodígios ali em nome de Deus. Aqui nós podemos fazer então uma breve aplicação de que não adianta eu ter um status religioso. Não é pelo fato de eu frequentar alguma igreja ou de eu ter uma posição dentro dessa igreja que eu realmente compreendo as realidades de Deus. Então a realidade do homem é que ele não consegue ver nada além do que seus olhos naturais ali trazem, né, de visão diante dele. Ele não consegue ver nada além desse alcance natural. Então não adianta apenas você fazer boas obras, não adianta você ter um conjunto de doutrinas, não adianta você conhecer certas filosofias e pensamentos, oposição, ou você ser descendente ou filho de alguém espiritualmente importante. Nada disso é capaz de fazer o homem enxergar as realidades de Deus. Então essa é primeiro ponto aqui. A gente entende que Nicodemos era uma pessoa de posição religiosa, uma pessoa respeitada diante da comunidade, diante da sociedade, alguém de profundo conhecimento bíblico, de profundo conhecimento da lei de Moisés. Mesmo assim, essa pessoa se encontrava em trevas espirituais, certo? Não são as nossas obras, o nosso currículo que nos dá a capacidade de entender realidades espirituais. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Então, passando adiante, depois de nós frisarmos aqui a realidade do homem, né, que ele não consegue de si mesmo, pelos seus méritos, pelo seu conhecimento, descendência, posição, enxergar as realidades de Deus. Então, a realidade do homem é essa, né, de ser incapaz de enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos. Então, os versículos 3 a 8 já nos dá uma continuidade, mostrando a realidade do reino de Deus. Então vamos aprender um pouco aqui sobre essas realidades aqui do reino de Deus, fazendo a leitura desses versos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a gente vai ver que no versículo 3, Jesus responde, né, aquela afirmação feita por Nicodemos nos 2 primeiros versos. E ele vai dizer: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o versículo 3 aponta para um novo reino, né? Um novo reino, novas vidas.
Então o critério estabelecido ali por Nicodemos para avaliar a pessoa de Cristo foi reprovado. Os sinais operados por Jesus apontavam, para o estabelecimento do reino de Deus. O que Nicodemos não compreendeu aqui era justamente essa questão. Os sinais ali que Jesus havia manifestado, apontavam para a inauguração, para o estabelecimento desse reino. Os sinais de Jesus não tinham como propósito principal a cura em si, manifestação de milagres, de cura em si mesmo, mas era justamente mostrar sinais do estabelecimento, da inauguração desse reino de Deus, que havia sido prometido no Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento, ele traz as profecias acerca do estabelecimento desse reino, da vinda do Messias, desse rei ungido de Deus, é dito que quando esse reino chegasse, os cegos veriam, os coxos andariam, aos pobres seria anunciado o Evangelho, haveria a ressurreição de mortos, etc. e tal. A gente vai ver que esses sinais se cumprem com a chegada de Cristo, porque o reino havia chegado. Lá em Mateus 11, 2 a 6, nós temos uma confirmação disso. É um contexto onde João Batista está ali preso, e ele ouve acerca de Jesus e manda seus discípulos perguntar a Jesus: tu és aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus então recebe esses discípulos e essa pergunta, essa indagação ali a mando de João Batista, e responde. Fala a João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, Jesus disse isso após ele ter feito curas e libertação de muitas pessoas de espíritos malignos ali. Então, mostrando, olha, está aqui, os sinais aqui do estabelecimento do reino estão aqui à minha volta, como prova de que eu não sou outra pessoa senão o profeta prometido por Moisés, o Messias prometido no Antigo Testamento, do qual o seu reino não teria fim. Jesus responde que ele não poderia enxergar esses sinais, que ele não poderia ver a realidade disso, que estava por trás desses sinais, ou seja, o estabelecimento do reino, as realidades desse reino de Deus, a menos que ele nascesse de novo. É importante nós observarmos o significado de nascer de novo aqui. Então, lá no original, a palavra genal significa ser gerado, o gerado de novo. É uma regeneração ou transformação tão radical que somente poderia ser descrita como um novo nascimento, uma nova vida, como acontece quando uma criança é gerada no ventre da sua mãe. Então, nascer de novo significa ser gerado novamente, Então, aqui observamos esse princípio, de que um novo reino nos é apresentado. Então, esse reino, ele nos traz aí a evidência de novas vidas. Dando continuidade, nós iremos ver em seguida que uma nova vida, reflete uma outra, essa nova vida reflete uma outra vida em uma outra esfera. Bom, esse novo nascimento aqui, ele não se dá numa esfera física, mas na esfera espiritual. Então aqui a gente vai novamente, acompanhar o significado dessa palavra de novo. Então, se a gente for fazer uma pesquisa no léxico grego, e ver o que significa essa palavra, a gente vai encontrar a palavra anoten, que significa do alto ou de Deus. Em outras palavras, para ver o reino espiritual de Deus, Nicodemos precisava ser participante da natureza de Deus, nascendo do alto do Espírito, na esfera espiritual, sendo gerado do alto, sendo gerado filho de Deus. É o que João explica no primeiro capítulo: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, é um nascimento que não é mais carnal, mas é um nascimento espiritual. É importante frisarmos que esse nascimento aqui é um nascimento que se dá em vida. Não é um nascimento após você morrer e vir para reencarnar. Não, você vive, você está vivendo uma realidade, ou seja, você vive a sua vida humana, natural, descendente ali, carregando as consequências do pecado, e durante a sua vida, em um determinado momento, pela palavra de Deus que é pregada e pelo poder de Deus,
você nasce do alto, você é gerado do Espírito. Então você é transformado em uma nova criatura. Você é algo tão radical, né, que só pode ser descrito como um novo nascimento, né, uma vida nova que agora compreende outras realidades, né, em uma esfera espiritual. É isso que nós entendemos aqui por ser gerado, né, do alto, né, nascer de novo, ser gerado do alto. Essa é a realidade. Então aqui nós já destruímos, né, o argumento de pessoas que dizem que existe algo chamado reencarnação. Então a Bíblia, ela não trabalha em momento nenhum a palavra reencarnação. Ela não trata desse tema, né? Ela não trata desse ensino, né, expresso aí pelo Espiritismo e outras doutrinas, né, e outras religiões. Mas a Bíblia fala de um nascimento ainda em vida, de uma transformação da minha vida aqui na Terra. Que essa transformação da minha vida é descrita como eu ser gerado do alto, do Espírito, pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus faz com que haja essa nova gestação espiritual na minha vida, na minha maneira de viver. É uma transformação radical, né, que só pode ser descrita realmente como uma nova vida em outra esfera. Então, dando continuidade, meus irmãos, a gente vai entender que a religião em si não produz novo nascimento. Ver o reino de Deus não é algo possível apenas concordando com um conjunto de regras e valores. Há a necessidade de uma transformação, né, de um novo nascimento, de uma nova vida ser gerada do alto ali. Então, conjunto de regras e valores não nos levam ao reino de Deus, nem praticar a prática de ritos religiosos. Então, ver o reino de Deus, ser participante dele, é necessário que uma nova vida seja gerada em nós, e essa nova vida é uma vida em outra esfera. A gente vai entender claramente, né, se nós fizermos aqui uma analogia do habitat dos animais e relacionar isso com o homem criado ali no Jardim do Éden. Todos os animais foram criados à sua espécie, né? E Deus criou os animais tais segundo a sua espécie. Mas quando ele chega para criar o homem lá no capítulo 1, versículo 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, domine ele, né? Então há uma diferença aqui, né? O homem foi criado em uma esfera onde ele tinha comunhão com Deus. É o único. Os animais não tinham essa prerrogativa, mas ao homem foi dado essa prerrogativa da comunhão, da interação com o Criador, devido ao fato de ele ter sido criado à sua imagem, estar na mesma esfera ali de Deus e ter comunhão com ele, né? Deus vinha até o homem, eles tinham um relacionamento com ele ali, que foi perdido devido à queda. Então, dando continuidade, a gente vai ver que a resposta de Nicodemos carrega uma mistura de incredulidade e desdém, quando ele diz a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre materno, né? No ventre de sua mãe e nascer? Versículo 4 nos aponta isso. Na mente de Nicodemos e de muitos do povo de Israel, somente aqueles culpados de profunda apostasia, extraordinária impiedade, né, um homicida, alguém dessa natureza, não entraria no reino. Ou seja, a perspectiva do povo de Israel era que o Messias traria uma libertação política, ali, uma libertação dos romanos e uma prosperidade financeira, né? Paz ali em relação a guerras, a proteção contra os outros povos ali à volta. As perspectivas de Nicodemos nunca se voltavam para uma transformação interior, que é justamente o que João, né, está mostrando aqui através desse diálogo de Jesus com Nicodemos, né? É necessário você nascer de novo, algo que vem do interior da pessoa, algo precisa acontecer com esse homem para que ele consiga ver a realidade ali desse reino, né, de Deus. A resposta de Jesus demonstra em que consiste então aqui o novo nascimento, né? Como nós iremos ver aqui essa resposta de Jesus nesse verso aqui, versículo 5, onde Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o que Jesus faz aqui? Ele já falou da necessidade do novo nascimento e agora ele começa a falar como esse novo nascimento funciona, ou qual a dinâmica desse novo nascimento. O que significa nascer de novo na prática, né? Jesus reforça então essa afirmação sobre o novo nascimento,
porém agora ele explica essa realidade de como isso se dá na vida do indivíduo. Nascer da água do Espírito é uma expressão paralela a nascer de novo, ou seja, significam a mesma coisa. Então algumas pessoas, alguns estudiosos, vão entender que o novo nascimento ele seria explicado da seguinte forma: haveria necessidade de um nascimento natural e outro espiritual. Então da água seria natural e depois você passaria pelo nascimento espiritual, né? Certo? Que seria o nascimento do Espírito. Para outros, nascer da água e do Espírito significaria a necessidade de você primeiro ser batizado para depois você então receber o batismo espiritual, né? Para receber depois o Espírito. Nada disso encaixa aqui com uma exegese feita de forma adequada acerca desse texto. Porque uma exegese adequada desse texto vai nos remeter ao Antigo Testamento, onde essas expressões eram usadas no sentido de purificação e transformação. Nós já iremos reforçar aqui essa ideia. Então devemos entender, em primeiro lugar, que nascer da água e do Espírito é uma expressão paralela a nascer de novo. Significa a mesma coisa, apenas aqui Jesus traz esse paralelismo aqui para explicar essa dinâmica de como funciona esse novo nascimento. Então, trazendo aqui a ideia sempre de purificação, de purificação e transformação de vidas. Então, Nicodemos deveria ter entendido isso, porque o Antigo Testamento deixa isso claro, O Antigo Testamento vai associar sempre, trazendo essa ideia da água como purificação e do Espírito como uma transformação de vida, mostrando para o perdão dos pecados, a purificação. É necessário que haja um perdão dos nossos pecados e uma transformação de vidas pela ação do Espírito, Santo, que passa a habitar em nós e trabalha a partir daí a santificação, a transformação. Então precisamos desse novo nascimento que trabalha essa dinâmica do perdão dos pecados e essa transformação de vidas. Nós iremos compreender isso ainda mais profundamente quando chegarmos na terceira aula, sobre a justificação pela fé. Nós iremos entender o que está por trás, desse perdão de pecados, que traz aqui essa purificação. E a transformação vem como consequência de uma nova vida que tem a ação do próprio Deus nesse homem, que passa então a ser moldado por Deus, a sua imagem, a imagem de Cristo. Ou seja, a imagem de Deus amassada ali na criação, pelo pecado, depois da queda, começa a ser conformada novamente à imagem de Cristo, que é o exemplo máximo de alguém feito à imagem de Deus. Então Nicodemos deveria ter entendido tudo isso. Ele não compreende, mas deveria, por causa da sua posição e conhecimento do Antigo Testamento. Então aqui a gente observa claramente, Ezequiel 36, 25, é uma profecia que fala desse novo nascimento no Antigo Testamento, onde diz: aspergirei água pura sobre vós e porei dentro de vós espírito novo, trazendo à tona de que quando esse reino de Deus fosse estabelecido através do rei ungido, do Messias, Deus aspergiria água pura sobre aqueles que nasceriam de novo e poria dentro deles espírito novo, a questão da transformação. Então Jesus continua no versículo 6, dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O semelhante gera semelhante. A palavra carne aqui significa natureza humana. Esse ensinamento aqui está sendo destacado porque ele difere do uso dessa palavra pelo apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, em suas cartas. Na maioria das vezes, Paulo usa carne no sentido de natureza pecaminosa. E aqui é diferente, é um sentido de natureza humana. É o que nós somos por natureza, Então, o nascimento natural da carne produz pessoas que pertencem à família terrena da humanidade. Os filhos de Deus são os que nascem do alto, do Espírito, são gerados ali do alto, através disso que nós chamamos de novo nascimento. Então, versículo 7, Jesus diz a Nicodemos: olha, não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não deveria se surpreender com a necessidade do novo nascimento, pois, como nós aqui deixamos bem claro, as Escrituras já apontavam para isso. Então, nascer de novo é produto de uma limpeza das influências terrenas e a introdução da realidade de Deus.
Passamos a ver o mundo com as lentes de Cristo. Nossas prioridades e objetivos passam a ser os mesmos de Cristo. Passamos a enxergar o mundo pela ótica de Deus, ou seja, nós temos uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. Olhamos as coisas e interpretamos elas pelas lentes de Cristo. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5:17. É bem importante nós, quando estivermos discipulando, sempre lembrarmos destes versos aqui de 2 Coríntios 5:17. Versículo 8, Jesus vai começar a completar aqui esse argumento acerca da realidade do reino de Deus e da dinâmica do novo nascimento, fazendo uma comparação da ação do vento com a ação do Espírito Santo no novo nascimento, quando ele diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não podemos ver o vento, todavia ouvimos o seu som, podemos observar as folhas das árvores a balançar, vemos as nuvens passando. Assim é com o Espírito. Não podemos controlá-lo ou compreendê-lo, mas podemos testemunhar os seus efeitos. Aquele que é nascido do Espírito tem sua origem e destino no Deus invisível, ou seja, não conseguimos ver a ação daquele que é nascido do Espírito, a ação do Espírito na vida desse homem, ou dessa mulher. Todavia, nós percebemos os efeitos do novo nascimento na conduta dessas pessoas. Isso é algo impactante, né? Não tem como você não perceber uma mudança de vida, uma mudança de conduta, né? Uma mudança de paradigmas, de pensamento e de comportamento na vida daquele que nasce do Espírito. Então, o novo nascimento é uma obra sobrenatural e exclusiva de Deus na vida do homem, que o transforma em uma nova criatura. O homem, ele se perdeu, se rebelou contra o seu Criador e escolheu morrer. Transformou a criação de Deus em um caos. Como podemos ver à nossa volta, Deus seria justo em destruir esse homem. Porém, ele resolve iniciar uma nova criação, um novo reino, que foi inaugurado pela vinda do próprio rei. Como os homens receberam esse rei? Bom, eles o rejeitaram e o mataram, pois eram incapazes de enxergá-lo. Estavam mergulhados em densas trevas, porque amaram mais as trevas do que a luz, assim como Nicodemos se encontrava. Diante deles estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram em seu nome. Estes não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É interessante aqui, esses versos aqui do livro de João, né, versículos 12 em diante, 11 em diante, observar a ideia de que Jesus ele se fez carne e habitou entre nós. Habitou no grego, skenou, significa fixar tabernáculo. Em outras palavras, Jesus fixou entre nós o seu tabernáculo, sendo ele próprio o tabernáculo, o templo, o local de encontro com Deus. O homem perdeu esse local de encontro com Deus, de plena comunhão com Deus no jardim. Ele foi expulso de lá. Deus, para que pudesse novamente se relacionar com esse homem, ele pede que se construa um templo móvel, uma espécie de jardim ali, um templo onde o rei habitava ali, tinha comunhão com o seu povo. O homem ia até o tabernáculo para ter esse encontro com Deus. Esse tabernáculo, esse templo móvel foi ampliado para o templo de Salomão, e Jesus ele vai dizer claramente que ele é esse local de encontro com Deus. Ele é o tabernáculo, ele é o templo. Se alguém quer ir até Deus, ele deve ir até Cristo, Eu sou o templo. Destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Devemos ir até Cristo, Se quisermos, então, termos esse encontro com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em Atos 4:12, essa realidade.
Então Cristo tabernaculou entre nós, ele se fez carne, porque ele é pré-existente, né? Ele estava no princípio com Deus, ele criou todas as coisas, né? O Verbo estava com Deus, está escrito lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava lá no princípio da criação com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então Cristo, ele é o Verbo de Deus, o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Então Cristo, ele fixou o seu tabernáculo entre nós, habitou, esteve com o seu povo, né, levando esse povo à comunicação, ao encontro com esse Deus. Então Cristo habitou entre nós. A rejeição desse rei, né, do homem em relação a esse rei, torna-se o meio pelo qual Deus manifesta a sua graça sobre nós. Por meio dessa morte, os nossos pecados são perdoados, é uma morte substitutiva, né? Cristo morre no lugar daqueles que creem, né? Cristo não morreu no lugar de todas as pessoas do mundo. Isso é um ensinamento totalmente equivocado. A morte de Cristo é para aqueles que creram no seu nome, ou que viriam a crer no seu nome. Esses que creiam e que viriam a crer no seu nome, Deus dá o poder desses serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não eram filhos de Deus, né? Eram criaturas de Deus, mas a filiação de Deus se dá por meio da obra de Cristo na cruz. Nós aqui aprendemos, então, que a rejeição do homem ao rei torna-se o meio pelo qual Deus manifesta a sua graça, né? Cristo morre pelos nossos pecados, os pecados de todos aqueles que creram e que viriam a crer. A consumação final do reino de Deus também é vista como uma regeneração do mundo, né? Isso é visto lá em Mateus 19, 28. Mas aqui o que é exigido é a regeneração do indivíduo antes do fim do mundo para poder entrar no reino de Deus. Reino já inaugurado, mas ainda não consumado em sua plenitude. Somente quando Cristo voltar, iremos ver a consumação, né, desse reino de Deus. A consumação, né, o estabelecimento pleno, né, desse reino, aí subjugando o pecado, os rebeldes, a maldade, a impiedade, estabelecendo o seu reino neste mundo, né? Então, continuando, versículos 9 a 12, nós iremos perceber aqui claramente a incapacidade desse homem, né, de entrar nesse reino, né? Versículo 9 nos diz: então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, né? Como nós já falamos aqui algumas vezes, ele, com o conhecimento que ele tinha, né, profundo da lei dos profetas, ele deveria compreender adequadamente essas realidades. Versículo 11, Jesus continua: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, versículo 9, como podemos ver, né, Nicodemos pergunta a Jesus como isso pode acontecer. Então, aqui, sem dúvida, o próprio Nicodemos ensinava a outros as condições de entrada no reino de Deus, condições forjadas em termos moralistas apenas, né? Nunca ligado com uma ideia de uma mudança, né, interior, de uma regeneração, de uma nova vida gerada dos céus, né, ou do céu, mas apenas pautada na obediência aos mandamentos de Deus, devoção a Deus e submissão à vontade de Deus, algo mecânico, né, algo feito pelo esforço humano e não resultado de uma transformação de vida, né, que vem desse milagre que é a conversão, que é a salvação, né, que é o novo nascimento. É impressionante que mesmo após a explicação de Jesus, ele está francamente cético de que tal nascimento possa acontecer. Então aprendemos que o cristianismo não é uma religião baseada em moralismo, né? Se você seguir um conjunto de regras de pode, não pode, você vai entrar no reino de Deus. De forma alguma. Se não houver essa mudança, esse gerar do alto e as consequências, os efeitos desse novo nascimento ser ali imputados, né, pelo poder de Deus através do milagre que é a conversão, que é o novo nascimento, você não é um cristão, você não é um filho de Deus, não é gerado de Deus. A partir disso podemos afirmar que é impossível ser nascido de novo e não experimentar uma mudança radical de vida. Então, se eu me denomino cristão,
mas a minha conduta de vida não demonstra, né, uma conformidade, né, com aquilo que Cristo ensinou e com aquilo que Cristo realizou, ou seja, a forma como ele viveu, eu não sou um verdadeiro cristão. Então isso aqui é outro ponto muito importante para nós ensinarmos aos nossos discípulos. Nascer do Espírito vai gerar uma transformação de vida radical, né? Nós estamos sendo moldados à imagem do Filho de Deus. Estamos sendo moldados, né, à imagem de Cristo. Então é impossível que alguém seja gerado do alto e tenha uma conduta de vida diferente, né, daquela que Jesus teve, né? Uma vida que busca viver de acordo com a vontade de Deus, uma vida que se distancia do mal, né, como está ensinado lá no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Mais uma vez, é impossível, né, uma pessoa nascer de novo e não experimentar uma mudança radical de vida. A nossa conduta de vida, uma vez que nascemos de novo, ela é uma conduta de vida que reflete, né, a minha profissão, né, de alguém nascido de novo, a minha profissão de fé, de que sou seguidor de Cristo, certo? De que sou alguém que nasceu de novo e que anda segundo as prescrições das leis de Deus. Então, meus irmãos, é importante isso ser destacado, né, para os nossos discípulos. No versículo 10, Jesus vai reforçar a ideia de que Nicodemos deveria, né, estar compreendendo todas essas realidades. Ele vai dizer: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então a resposta de Jesus reflete que Nicodemos demonstrava incredulidade e não ingenuidade, pois ele era doutor em divindade, né, e mestre reconhecido pelo povo. O versículo 11, Jesus ele declara, né, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Os termos aqui no plural de Jesus apontam para um contraponto com o sabemos de Nicodemos. Ou seja, Jesus diz, olha, dizemos, né, sabemos e testificamos. Esses termos aqui no plural fazem um contraponto com sabemos de Nicodemos no versículo 2. Sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, é uma repreensão de Jesus, a ostentação de sabedoria de Nicodemos, na tentativa de avaliar a pessoa de Cristo. Jesus declara que fala o que sabe porque ele viu. Sem uma ação do Espírito Santo no homem, sempre ele reagirá com incredulidade. Versículo 12, Jesus continua: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? As coisas terrenas, aqui é uma referência ao novo nascimento. Aqui não significa que nós estamos declarando que o novo nascimento tem uma origem terrena, mas é onde ele ocorre. Ele ocorre em nossas vidas, aqui na terra. Você não entende aquilo que tem seus efeitos evidentes aqui na terra, ou seja, se você não entende aquilo que tem seus efeitos evidentes aqui na terra, como você reagirá se eu falasse sobre a glória do trono de Deus? Em outras palavras, o homem é incapaz de aceitar as evidências do novo nascimento e muito mais as grandezas das realidades celestiais. É como nos diz, né, 2 Coríntios, né, capítulo 2, versículo 14. Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que nos diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural ele não vai compreender as realidades espirituais. Ele não aceita as evidências do novo nascimento e nem as realidades acerca da glória de Deus. Vemos aqui que o motivo de Jesus falar de forma tão autoritária sobre o novo nascimento é porque ele disse: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. A razão por que Cristo podia falar sobre o novo nascimento e sobre realidades celestiais com total exclusividade é que ele é o único que veio de lá.
testificamos do que temos visto. Absolutamente ninguém subiu para lá e voltou a fim de trazer um relatório. Então Jesus, ele não é um entre muitos. Ele não é um entre muitos. O Evangelho não é uma mensagem entre muitas. O cristianismo não é uma religião entre muitas que leva a Deus. O novo nascimento não é um caminho entre muitos. Não existe salvação fora do cristianismo. Como nós poderíamos aqui resumir ou explicar acerca do significado do que é o cristianismo, né? O cristianismo nada mais é do que um relacionamento com Cristo. Isso é o cristianismo. E ninguém pode ter esse relacionamento com Cristo através de uma segunda via, né? Imagina que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Ele pede ali 3 vezes a Deus: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, né? Ou seja, se há alguma forma do ser humano ser resgatado sem que eu passe por esse cálice, sem que eu morra na cruz, pelo perdão dos seus pecados, que seja apontado esse outro caminho. Mas passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou 3 vezes com essas palavras e Deus não respondeu, não houve resposta, porque o único caminho para a salvação do homem, para a sua redenção, é por meio da obra expiatória, né? O sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Por isso é que só há salvação no cristianismo. Então, se eu digo que eu vou procurar uma religião A, uma religião B, né, para me trilhar um caminho até Deus, eu estou jogando todo o sacrifício do Filho de Deus no lixo. Estou dizendo, olha, isso não me serve para nada, né? Eu tenho um outro caminho aqui a trilhar, uma outra filosofia, um outro ensinamento, né? Uma outra forma de chegar até Deus, de chegar à iluminação, como vão dizer alguns. Não há caminho que leve a Deus, a não ser o caminho da obra expiatória de Cristo, que foi o único justo que morreu pelos injustos. Todos os outros mestres do passado foram pecadores e precisavam da redenção. Todos, sem exceção, está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Mais uma vez, Atos 4:12. Vocês podem acompanhar nas suas Bíblias em outra ocasião. Só há um mediador, só há uma obra capaz de expiar os nossos pecados, de pagar o preço, né, pela nossa rebelião. Né? Nosso problema com Deus é de rebelião, é um problema judicial, um problema Florence ali, judicial, onde eu não tenho como pagar a minha dívida diante de Deus. É preciso que alguém assuma, né, essa dívida. Nós iremos tratar mais disso na próxima exposição. Então só há um caminho até Cristo, que é a redenção através da sua obra, né? Crendo na obra expiatória, né? Depositando sua fé naquilo que ele fez por nós, não naquilo que eu possa fazer. Crer e depositar minha confiança naquilo que ele conquistou por mim, né? E é isso que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê, o poder de Deus, não o meu. O Evangelho é o anúncio da redenção, da obra de Deus para a nossa salvação por meio de Cristo. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é nada que eu venha a fazer. Se de repente eu sou alguém voltado, né, para o amor ao próximo, eu estou fazendo em consequência da ação desse Evangelho na minha vida. Não é o caminho inverso, né? Não é a obra para eu adquirir mérito diante de Deus, né? Eu faço, né, porque Ele fez primeiro. É uma resposta à graça recebida, né, a esse amor incondicional de Deus por nós, que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, a esse amor que nos constrange e que faz com que eu queira responder a esse Deus, e por isso eu mudo de vida, né? Há uma ação dele na minha vida também, é uma ação do Espírito que me conforma à imagem do Filho dele. Então isso é muito importante nós frisarmos, né, para os nossos discípulos. Então, voltando aqui para a continuidade dos nossos estudos, né, nós iremos já entrar nessa parte de conclusão com a capacidade de Deus, né? O homem é incapaz de entrar no reino, mas Deus, Ele é poderoso, né, para nos levar a esse reino, como nós acabamos de falar, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então entramos aqui no poder de Deus, né, na capacidade de Deus de levar então esse homem pelo seu poder a entrar nesse reino que nos foi prometido. Então, versículos de 13, né, a 15 nos ensinam sobre
a capacidade de Deus. Então, os versículos de 13 a 15 nos dizem o seguinte, né? Aqui a gente está sem os primeiros versículos aqui nos slides, mas eu vou ler aqui para os irmãos, onde diz: ora, ninguém subiu aos céus, ou ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Esse é o verso 13. Ao verso 14, nós já podemos acompanhar no slide, está escrito: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui, mais uma vez, é reforçado, né, como Deus leva esse homem a esse reino. Ele é incapaz de pelos seus próprios esforços, entrar nesse reino, mas aqui então nos é apresentado o poder de Deus que leva esse homem para esse reino. Primeiro, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então vemos aqui o motivo de Jesus falar de forma tão autoritária sobre o novo nascimento, né? Isso nós frisamos também no versículo 11, é que ele de lá desceu. Então ele pode falar de realidades espirituais, né, com toda exclusividade, porque ele é o único, né, que desceu para trazer um relatório de como é a dinâmica do reino de Deus. Então Jesus fundamenta todo o seu ensino sobre o novo nascimento em uma revelação única que ele traz, né? Como nós iremos perceber aqui, vou botar para os irmãos acompanhar comigo aqui nos slides, né? Onde diz, né, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Está lá em João 1,18. Então Cristo é o único capaz de trazer essa revelação, porque foi o único que desceu de lá. Como a Bíblia está aqui deixando isso bem claro, né? E o versículo 14 vai mostrar a forma, né, como esse homem pode ser levado, a única forma que esse homem, então, pode ser levado a esse reino. E está escrito: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Isso aqui é uma referência a Números 21, onde o povo, né, que estava peregrinando ali no deserto, havia murmurado contra Deus. Até do maná eles reclamaram, dizendo que eles não queriam mais esse pão vil, reclamaram da escassez de alimentos, etc. e tal, né? Murmuraram ali contra Deus, e Deus envia serpentes venenosas que começam a picar o povo. Então milhares de pessoas começam a morrer. Moisés é indagado ali pelo povo, que pede que Moisés ore a Deus, pedindo que Deus perdoe os seus pecados e remova aquela sentença de Deus ali, aquelas serpentes ali sobre eles. Então nós observamos aqui que a murmuração, né, da murmuração à rebelião e sua consequência pelo pecado, né, a ira de Deus, a intercessão de Moisés, né, que resulta na ordem para que Deus removesse, né, aquelas serpentes abrasadoras, e Deus providencia então também a solução, né? De Deus vem o julgamento pelo pecado e também a sua manifestação graciosa, né? Ele ouve a intercessão de Moisés e retira a sua ira. De que forma? Moisés prepara uma serpente de bronze e suspende essa serpente em uma haste, né? Para que todo aquele que olhasse para aquela serpente, né, que refletia o seu pecado, essas pessoas, se elas olhassem para essa serpente, elas viveriam. Então, da mesma forma como Moisés levantou essa serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus foi levantado em um madeiro, né? Para que a gente possa entrar no reino de Deus, foi necessário uma obra ser feita, ser realizada por Cristo, né? Morrer em nosso lugar, ser levantado em madeiro. Está escrito, né, lá em Gálatas: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, a maldição da lei, essa maldição que é as consequências da desobediência dessa lei, está escrito que Jesus desfaz essa maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado em madeiro. Então aqui a gente vê Jesus providenciando, Deus providenciando o julgamento e também a devida solução. Então, meus irmãos, não é um conjunto de regras, não é um conjunto de normas, nem a se autoflagelar, nem obras sociais que nos trazem essa salvação, né? É o poder de Deus, né? Nada disso, né? Não, você olha para a provisão de Deus,
que o próprio Deus fez. E o resultado é um milagre imediato, né? Deus remove a sua ira. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Para que todo aquele que crer, né? Tenha a vida eterna, né? Tenha a vida eterna aquele que olha para a provisão de Deus colocada em um madeiro. Então, para nós finalizarmos, necessário vos é nascer de novo, olhe para a serpente e viva. Então, meus irmãos, que Deus abençoe o nosso coração e até o próximo estudo. Deus nos abençoe.